Olá, de volta aqui nessa segunda-feira, pós-Páscoa. Hoje, como eu havia combinado, como eu havia anunciado aqui, eu vou conversar com a Bianca, que mora em Estocolmo, lá na Suécia. É minha convidada de hoje. Sejam bem-vindos, podem fazer perguntas. Tem a caixinha, lembrando que tem a caixinha aqui para fazer pergunta. Carlinha, oi pessoal, tudo bem? Vou chamar aqui a Bianca, que já entrou, lá de Estocolmo, falar com a gente aqui, dividir esse momento para a gente conversar sobre quarentena, Covid-19, essa nossa realidade atual. Olá, Bianca! Olá, Flávia, tudo Bom bem? te ver, tudo bem? Você, assim, né? Na medida do possível, né? Tudo bem, né? É, na medida do possível. Na Pois medida é, a do Bianca, possível. gente, foi muito legal porque eu conheci a Bianca por aqui mesmo, quando eu abri esse canal. A gente conversou e ela tem muita coisa para contar pra gente, né, da experiência dela na Suécia, né, nesse país lindo aí, né, que ela já mora há quase 5 anos. Ela vai contar depois a história dela pra gente. O trabalho dela é muito interessante, ela vai contar também. Não sei, quero até saber como é que tá sendo o trabalho aí nesse sentido, porque você, né, trabalha com gente, com pessoas, né? Então, Sim, deve sim, estar sim. sendo assim, uma mudança muito drástica assim, no trabalho. Mas antes de passar a bola para você, Bianca, eu vou falar Uhum, aqui como é que tá a situação aqui, tá? Aqui no tá, Brasil, você deve estar acompanhando aí, a gente está com mais de 1.300 mortes, tá? E 23.430 casos confirmados do coronavírus aqui, segundo o Ministério da Saúde, tá? Os estados com sim, mais mortes confirmadas é São Paulo, que é justamente de onde você vem, né? Você é de São Paulo. sim, Primeiro lugar, infelizmente, Rio de Janeiro na sequência, depois vem Pernambuco, Ceará e Amazonas, tá? O Rio, aqui o estado que eu moro, está com 3.231 casos confirmados e 188 óbitos, tá? Aqui as medidas restritivas vão se estender até 30 de abril, isso no estado, tá? A minha cidade, a sim. princípio, até 22 de abril, que eu me lembre assim, mas assim, a gente não sabe, com possibilidade de estender mais. Agora, Niterói, que é a minha cidade, o prefeito daqui da minha cidade, ele dá um boletim todo dia, por volta de 8 horas mais ou menos. Então ele não atualizou. Vou pegar o de ontem, tá? Que foi o último que eu vi. São 130 casos confirmados aqui na minha cidade, 52 Uhum, recuperados, o que é muito bom. Hospitalizados são 27, com 15 em UTI, que é bastante, uhum, né? Em isolamento 45 e óbito, infelizmente, são 6, tá? Que a gente já tem aqui confirmado na minha cidade, em Niterói. Agora, eu estava tentando buscar um pouquinho aqui sobre a Suécia, mas eu quero que você me conte, né? A Suécia fica no norte da Europa, né? Você sim, mora na capital, que é Estocolmo. Então, conta sim. pra gente aí um pouquinho, como é que você chegou aí, um pouquinho, o seu trabalho e como é que tá a Uhum. situação. Bom, boa noite para todo mundo. Eu sou a Bianca, eu moro em Estocolmo, na Escandinávia, há quase 5 anos. Eu vim para cá porque o meu pai me ensinou a amar o mundo. E antes Ensinou o quê? disso, eu morei. Ele me ensinou a amar o mundo de uma Ama o forma que. mundo, que É, bacana. e eu fui primeiramente para Amsterdã, fiquei lá 2 anos, mudei para alguns outros países antes de chegar na Suécia. Daqui eu já mudei 2 vezes e voltei. Eu trabalho como tradutora simultânea, ou seja, se existisse uma pessoa aqui com a gente nesse momento que não falasse a nossa língua, você estaria conversando com uma outra pessoa e eu, ao mesmo tempo, traduzindo para essa pessoa. Eu não Trabalho muito preciso, importante, né? eu não preciso desse pequeno. Sabe o pessoal do Oscar que traduz junto? Sei. Aham. É É tipo maravilhoso, isso. né? Isso. Oi, perdão. É tipo Nada, isso. imagina. É maravilhoso. Inclusive, agora, É... além de uma tradutora simultânea, existe também de Libras, né? Que também é uma outra forma de comunicação importante hoje também. Claro que não é Sim, uma sim, tradução, bem, mas é assim, acho que sim. é também uma tradução, né? Enfim, mas fala. É como se fosse, né? Porque você está Aham. traduzindo para uma pessoa que não tem habilidade de falar. Então, o que é importantíssimo também e interessante você falar, porque eu e uma amiga minha aqui que é professora, nós nos inscrevemos num curso de Libras, mas foi cancelado devido Ah, ao Covid, porque era não um nesse curso momento. novo, era um curso novo, não dava para fazer online, eles não tinham estrutura, era uma coisa mais voluntária. Então, assim, Não foi né? dessa Você tá vez. vendo o pessoal falando hi aí, é porque acho que tá vindo do meu Instagram. Então, seus amigos. Hi! Sejam bem-vindos. Se quiserem fazer pergunta, depois você explica para eles, né? Eles sabem com certeza Sim, que a caixinha de interrogação ali pode perguntar.
Sim, pode deixar. E sim, eu trabalho exatamente com isso. Eu praticamente trabalho com um problema, não como os pessoais, as pessoas que estão na área da saúde, mas eu Aham. trabalho com empresários que vêm para Estocolmo fechar negócios. Sim. Então, são pessoas que estão viajando, que estão pelo mundo, provavelmente alguns responsáveis por ter trazido e levado sem saber, sem ter diagnosticado, sem ter feito o teste naquele momento que, né? Porque chegou no Brasil agora, para a gente está desde fevereiro, final, É. comecinho, meio de fevereiro, que começou realmente ao pessoal falar e começou alguns memes do tipo pessoas com gripe, aí aparecia a cama, todo mundo dormindo, aí pessoas com Covid, aí todo mundo voando para todos os lados. E Meu Deus. aí o pessoal ficava assim, gente, será que isso é piada? Será que é invenção da China? É coisa que a China inventou? É coisa que. E aí começam as teorias de, né, que já conhecemos, que, né, para destruir o pessoal mais velho, para fazer isso, para fazer aquilo. E comigo foi um pouco complicado, porque se o pessoal não vem, eu não tenho trabalho. Mas a parte boa é que o governo sueco, ele te garante o salário, você tem que fazer, né? Tem um formulário aqui que o Acassa, ele... Você preenche o que você trabalha, quanto, você... Todo ano existe, tipo, no Brasil que você declara imposto, para a gente é parecido, tem um órgão que cuida só disso. Uma parte Aham. bem interessante que eu não sei se existe no Brasil, porque já faz 8 anos que eu saí, é que a gente recolhe imposto sempre. Aham. E quando esse imposto, por exemplo, eu recebo menos e eu pago menos imposto. E aí Certo. o governo pega essa parte desse dinheiro, usa para construir rodovia, para manter a educação, para pagar os policiais, para tudo, como, né, como Aham. todo país. Mas a diferença é que na Escandinávia é quando sobra dinheiro e eles não usam tudo, eles devolvem para você. Para quem paga menos, mais, para quem paga mais, menos. Aqui Então, esse equilíbrio não é muito. Quem quiser dar opinião aí, fique à vontade, mas esse equilíbrio, até onde eu sei, não é assim que funciona aqui, não. É bem diferente. aqui, por exemplo, uma babá, ela paga, sei lá, vou falar teoricamente, porque não sei, mas ela paga, por exemplo, R$ 1.000. Aham. E o empresário paga 10.000. Ele vai receber de volta, a babá vai receber de volta R$ 5.000. Talvez, às vezes Certo. mais. E o empresário, às vezes, tem que pagar uma diferença, porque Entendi. faltou. Porque ele Ou ele faltou. recebe menos, ele recebe R$ 700, 200, entendeu? Funciona aí Então, como é própria, né? A moeda é própria, né? Da Suécia, né? isso é Aceita coroa euro em poucos sueca. lugares, não é isso? Ou não aceita Não, o euro? aqui só se aceita euro. Eu sempre falo pro pessoal, quem vier para a Suécia, muda, converte a moeda, porque se você vai, por exemplo, o único lugar que vai aceitar euro ou dólar são os lugares mais turísticos, são os lugares que eles estão acostumados com os turistas. Mas aí não vale muito a pena, porque é como se eu falasse para você assim, essa caneta custa R$ 5, em vez de, finge, tipo, 50 coroas, R$ 5. Aí eles vão falar, R$ 5 é 5 euros. E não é, entendeu? E não é Fica bem mais assim, caro. entendi. Fica mais caro para você. Você tem que. Entendi. Às vezes a conversão do euro e da coroa tá bem perto, assim, tá bem Equiparada. equiparado, sim. Mas às vezes o euro tá bem mais alto e a coroa tá bem mais baixa. Então, assim, você tá pagando mais. Então eu falo pro pessoal, se vier para cá, por favor, troque a moeda. Eu falo, olha, faça esse cartão e esse, coloque o seu dinheiro, porque aí você não. Começa que aqui é um país que você não paga nada com dinheiro. Não é assim, Aham. é muito difícil você achar um lugar que você chega e fala assim, eu quero comprar essa caneta, aqui tá o dinheiro. Eles vão falar, não, aqui é só cartão. Não aceita, não é? Porque, não, eles não aceitam e tá escrito ali na entrada já. Não aceitamos, só aceitamos cartão. E pode ser Entendi. cartão à Deve vista, ser de comum também. crédito. Sim, eles estão tentando. Bom, a ideia é que até 2025 seja erradicado todo o dinheiro do país, tanto moeda quanto papel. Acho bem Não interessante, é sei. porque existe essa possibilidade aí, né? Aqui ainda é muito difícil ainda É, alcançar mas isso, infelizmente. aqui também é uma maneira de controlar o trabalho que é feito e pago sem ser pago imposto. Ah, Primeiro que é entendi. muito difícil você conseguir um trabalho
e não pagar imposto por isso, não declarar um imposto em cima desse trabalho que você fez. Mas ainda Aham. existe. Principalmente quando você. Não estou falando que é só com imigrantes, tá? Existe também os Aham. suecos, né? Para os dois lados. Mas a maioria, assim, que acontece são imigrantes ajudando imigrantes. Então, eles falam: Certo. olha, você anda o meu cachorro, eu te pago isso, e aí paga no dinheiro. E aí você pega Uhum. esse dinheiro, vai no supermercado, vai não sei na onde, paga, compra suas coisas. E não declara esse Entendi. dinheiro. Então, eu acho Isso. que a Uma forma de parte controlar maior. essa situação também, né? Talvez, né? Do governo. Exato, sim, sim. Entendi. Acho que esse Entendi. aí é o primeiro deles, né? Eles não falam, mas Mas sim, nas provavelmente entrelinhas é. é assim que funciona, né? Assim, eu imagino. Sim. Bom, para quem está entrando agora, eu estou conversando com a Bianca. A Bianca mora na Suécia, em Estocolmo, lá no norte, né? Da Europa, não é isso? E ela está contando aqui para a Suécia. gente um pouquinho lá em cima, como é que tá a situação lá. Ela tá falando, né, como é que funciona a moeda lá e tal. How are you? Acho que são seus amigos também entrando. Oi, pessoal. Ei, É, Kali. mas conta, Bianca. Então, sobre o Covid aqui, né? Assim, na Olha, verdade, Flávia. você falou do seu trabalho, né? Como é que funciona, que agora você está meio parada, porque você trabalha no evento, né? Com empresários, Sim. com reuniões, que você faz a tradução. Então, eu estava vendo aqui, antes de você falar, eu estava vendo aqui como é que estava Uhum. sendo a situação aí no seu país. Parece que, a princípio, não teve um isolamento social forte, rígido, e como é que está agora? Foi isso mesmo? Na verdade, nunca houve o isolamento, que eles chamam de lockdown. O governo sueco, eu até anotei algumas coisas, né? Porque eu não queria falar besteira. Obrigada. E começou praticamente com a Alemanha. A Alemanha teve o primeiro que começou a alertar, fala, gente, tem esse vírus aqui, tá pegando, o que que vamos fazer? E aí deixou a pessoa em isolamento, e aí foi indo vários, se conversou com o menino da Alemanha lá, eu assisti também. Isso, isso. É, e assim, quando chegou na Suécia, não sei se quando chegou, porque a gente não tem esse dado e é muito difícil. Eu já procurei em inglês, em sueco, em norueguês, em outros, Não sabe? achou? Não achei, não você não consegue assim descobrir quando que entrou, mas a partir Sei. do momento que começou aquela coisa mundial e aquela pressão do tipo, olha, tem esse vírus aqui, o que que a gente vai fazer? Vai Aham. parar, vai fechar, como é que vamos fazer o que que a gente vai fazer com isso? A, a Suécia começou a ser pressionada, porque a Noruega, no dia 12 de março, não, o primeiro país a fechar, fazer o lockdown foi a Dinamarca. No dia É. 11 de março eles fecharam. A Noruega no dia seguinte fechou, no dia 12, fechou o aeroporto, fechou tudo. E junto com a Noruega, a Islândia fechou junto à Islândia. Eu tinha passagens para a Islândia a trabalho Não e eu pode. recebi na hora da companhia dizendo que não seria possível ir por causa disso, que se eu fosse eu teria que ficar 14 dias em isolamento lá, que eu teria que chegar, Melhor ficar não. 14 dias. Sim, aí era uma viagem de 4 dias, não teria como, não daria. Aí eu falei que tudo bem, que vamos trocar essa passagem e deixar para depois. É. Depois disso, a Finlândia, 5 dias depois, falou: não, vamos fechar aqui também. E aí começou uma pressão no governo sueco, porque aqui é monarquia parlamentarista, e é o primeiro-ministro que meio que decide o que que vai fazer. Aham. E começou esse. E aí, Stefan, o que que vamos fazer? O que que vai Uma fazer? pressão em cima dele, né? Qual que é a posição? Ó, tem isso aqui, tem isso aqui. E eu lembro que eu faço sueco como segunda língua para poder, né, aprimorar. E eu Aham. lembro que o pessoal da escola mandou assim, olha, a partir da semana que vem nós vamos fazer aula online até decidir, né, o que vai acontecer, Mas né, partiu porque da escola existem mesmo, né? isso, Partiu da meio escola. partiu assim um pouco dos jornais pressionando, mas o pessoal meio que, olha, a Noruega tá fazendo isso, a Dinamarca aquilo, a Finlândia isso, e aí, como é que a gente vai fazer? Então, eu lembro que eu estava tendo o meu segundo dia de aula quando ele entrou ao vivo na TV, aqui, é tipo a Globo da Aham. Suécia, e ele entrou ao vivo dizendo que ele não é da política do país dizer o que você tem que fazer ou não, que eles não iam fazer o lockdown, mas que se você tivesse os sintomas, que você teria que ficar em casa, que se você não se sentisse, se você se sentisse ameaçado para você ficar em casa,
Se você puder trabalhar de casa, faça. Se você tiver crianças que são mais velhas e não, assim, conseguem fazer aulas pela internet, que fique com elas. Se você tem uma empresa e sei lá, não é corromper o nome, vai falir, você tem que fazer todo. Aí começou os cadastramentos, né? Ele disse que Aham. teria que entrar em contato e fazer todo o esquema. E ele É. aconselhou ficar em casa, evitar locais cheios, porém, tudo seguiu aberto. Não chegou assim. Eu lembro que na semana que ele falou isso, porque foi assim, como todos os países estavam fechando, os Aham. suecos começaram a ficar com medo. E foi exatamente isso. Eu trabalho no centro, eu moro 10 minutos do centro e eu trabalho no centro. Aham. O meu trabalho é entrar em hotéis, conferências em hotel. E Você fica na cara do. eu comecei a Né? perceber um monte de coisa sendo cancelada. E cadê as pessoas? E tipo assim, gente, não tinha ninguém. E aí, quando ele entrou e falou isso, que a gente Aham. não iria ter o lockdown, que é tipo assim, olha, eu não vou ser pai de ninguém aqui e falar o que que você tem que fazer, não. Você tem que se Não, responsabilizar. É. botou na conta da população. Meio que Olha, foi eu isso. fiz a mesma pergunta, Flávia, para todos ou quase todos os brasileiros que eu conheço e os suecos que eu conheço e as pessoas que eu conheço. Eu mandei mensagem esse final de semana todo, porque eu queria Aham. saber se era só comigo ou o que é que era. Eu dirijo em Certo. Estocolmo, então eu não posso falar muito pelo metrô, pelo transporte público, porque eu dirijo mais Aham. do que eu pego o transporte público. Aham. Mas as minhas amigas e as pessoas que estavam no metrô e que usam o trem de longa distância, que é de uma cidade para outra, das comunas mais distantes para o centro, elas Certo. disseram que do momento que o Stadtminister, que o primeiro-ministro, falou que ele não ia mandar ninguém ficar em casa, que ele não era tipo, ele não falou, eu não sou pai de ninguém, mas isso foi o que deu a entender. Aham. Um trem que ela pegava para ir trabalhar, que tinha 4 pessoas dentro, começou a ter 12, Putz. 20, 25, 35. E eu posso te dizer, eu até te mandei um vídeo da Sim. Páscoa, que as pessoas, assim, eu moro perto de uma florestinha e eu corro lá, mas assim, né? Aham. Eventualmente, porque eu moro numa casa, então assim, você também é assim, não é que não é para sair, ficar aqui e morrer, mas assim, ter Aham. aquele cuidado, né? Aquele bom senso, né? Fui ao supermercado e outro, eu moro sozinha, eu não tenho ninguém de risco ao meu lado. Eu parei de Aham. trabalhar, eu tô trabalhando praticamente online, eu estudo online, então assim, a minha saída era dar uma corrida, ou ir ao mercado uma vez cada 2 semanas. Então, Sim. assim, pelas outras pessoas. E aí começou aquela briga. Usa máscara, não usa. Ah, se usa máscara tem esse problema, porque você tem que trocar sempre, tem que trocar cada 3 horas. As pessoas não É. vão trocar a cada 3 horas. A primeira, o primeiro boom, assim, quando a Noruega fechou no dia 12 de março, eu lembro que muita gente foi para o supermercado, porque eles acharam que isso ia acontecer na Suécia também. E compraram muita coisa, inclusive papel higiênico, ainda estou tentando Papel entender. higiênico também foi um problema aí. Aqui a gente tem Só rindo, né? um dizer em sueco que a cada um sueco que espirra, 5 caga. Então é por isso do papel higiênico. Perdão aí Então não a foi muita palavra. novidade aí, né? Isso aí. Então assim, então, aí o pessoal meio que. Mas assim, eu moro numa parte que eu vi sim que tinha menos comida à disposição. Primeiro que a gente tem que lembrar que a Europa ela não é como os Estados Unidos, não é como o Brasil. No Brasil, a minha mãe ia ao mercado 2 vezes ao mês e comprava tudo. Aqui eu vou ao mercado dia sim, dia não. Porque eu compro fresco, entendeu? Eu compro por dia. Ao Ah, menos que eu queira entendi. fazer, sei lá, eu vou trabalhar muito e aí eu não vou ter tempo de cozinhar para mim. Aí eu deixo, sabe, e o que que o pessoal tá rindo? A pessoa tá Aí eu. rindo É de porque é papel pra rir higiênico. mesmo. Ah, é. Desculpa. É porque assim, a gente vai ao supermercado uma vez a cada 2 dias, a gente compra fresco, entendeu? Então eu Aham. acho assim, o primeiro boom foi porque as pessoas começaram a fazer compra para, sei lá, 1 semana e 2 semanas. E aqui Desesperaram, né? é aquela coisa do tipo assim, eles compram isso e aí eles restocam de novo. Aí compra um pouquinho, comprou 2, estoca 3. Comprou 2, estoca Sei. 3. Aí de repente o sueco chegou lá,
comprou 14 coisas de cada para fazer, sabe? Como Pra se o guardar. para guardar e obviamente, assim, Faltou. eu posso te dizer que não houve falta de comida. Não teve assim Ah, tá. um lugar que você fala assim, acabou a comida. Alguns Aham. lugares, por exemplo, a pasta não, o macarrão Aham. acabou, mas aí eles colocaram outra marca ou eles Ah, sim. readicionaram outro lugar. Alguns lugares acabou o atum em lata. Mas aí já no, Entendi. tipo, eles pegavam o número da pessoa e falavam, ó, se você precisar muito, né, a gente dá um jeito, não tem Repõe. problema, tem esse lugar aqui que tem. Então Legal. foi bem assim. Daqui eu não vi muita coisa acabando, não. O pessoal que tá mais no centro notou que a aveia acabou, é, atum, milho, lentilha, coisas assim, Coisa que dá pra enlatada guardar, mesmo. né? É. Então eu acho que assim, foi esse primeiro boom, porque não somos o tipo de país que compra por mês. A gente compra Aham. por, sei lá, 2, 3 dias. Talvez Aham. quem tem família, né, mora com o Tem mais marido e, sei filhos, lá, né? 2, 3 filhos, compre um pouco mais, mas também um pouco É. mais assim, para semana, para 5 dias, entendeu? Aham. Porque aqui de Imagina, imagina. final. Então assim, isso foi uma coisa, porque quando eu lembro que quando a Noruega fechou, eu lembro que até eu fiquei pensando, gente, eu tenho que ir pro supermercado, porque assim, eu tenho comida relativamente para 2, 3 dias no máximo. Eu não compro coisas enlatadas, né, por Aham. Não motivos guarda, né? Tem pessoais. costume, Eu né? não guardo, assim, eu não via. Eu até tenho uma amiga que ela vive dizendo, ela fala, gente, vocês têm que separar comida para casa de 14 dias, compra garrafa de água, tenha isso em casa. Se Pra acabar uma guerra no garantir. mundo, você tem que. E eu assim, calma, Mari, É onde porque tem você gente tá que fica morando? preocupada, né? Fica, sei lá, eu Sim, acho que isso mexe com a cabeça das pessoas, né? E imagino que aí tenha acontecido sim, a mesma coisa nesse sentido. E outra coisa interessante, assim, interessante, né? Que esbarra um pouco com o que acontece aqui é o fato de que, como um líder estimula, né? Pode estimular uma população. com Porque certeza. uma vez que segura e depois ele meio que não Com fala certeza. que não vai, assim, que as Com... pessoas são responsáveis pela situação, acaba relaxando, né? Igual você falou, aumentou o Sim. número de pessoas em transportes públicos, você mandou aquele vídeo, as pessoas estavam no parque, então as pessoas começam a relaxar um pouco, né? Para ser bem honesta, se agora fosse, sei lá, 12:30, 1 da tarde, eu poderia te levar e te mostrar, falar, olha, essa aqui é a situação, são as pessoas no café, são as pessoas. E assim, quando eu falo pessoas, é desde um bando de adolescentes, tipo, uns 6, 7, andando juntos e bebendo e andando, e porque a única coisa que fechou em Estocolmo foram as escolas para ensino médio, que é, Aham. não sei como chama, ensino médio, né? Colegial. Tudo bem. Primeiro, segundo, terceiro colegial, ensino médio, e universidades. Alguns cursos na universidade seguem abertos, não foram todos que foram. Todos fechados? é, fech- Sim, então, assim, o que que um adolescente de 15 anos faz em Estocolmo? 16? Sai, encontra os Vai pro amigos, shopping, as shopping fechado, lojas, provavelmente. o shopping está aberto, as Meu lojas Deus, estão abertas, os pubs estão abertos, os bares estão abertos, as baladas estão abertas, mesmo, está balada. tudo aberto, O tudo mais aberto. louco é que, assim, eu vi algumas falas da ministra e da vice-ministra da Saúde, né? São duas mulheres, né? E elas dizem que estão controlando a situação, Sim. que assim, o grupo de risco não pode sair, mas será que essa medida é ok, é cautelosa? Tem quantos aí o número de casos? Você tem esse númerozinho pra gente, Bianca? Tenho. Olha, para você ter uma noção, só para você ter uma noção, eu sei que a Suécia tem 10 milhões de pessoas, é o país mais populoso da Escandinávia. Aham. Porém, a Noruega tem 131 mortos hoje. Acabei de ver isso agora, nesse segundo, antes de começar a falar com Atualizado. você. A Dinamarca, 285. A Finlândia, 59. A Islândia, 8 mortos. E hoje, exatamente hoje, nesse minuto, chegamos a 1.000 mortos. Mil. São 1.000 mortos. Ou seja, está E crescendo. assim, está crescendo, está aumentando a quantidade de pessoas contaminadas. Não temos o controle de contaminação, porque não se faz nenhum tipo de teste. Contabilidade, teste, não faz. Não existe teste em massa. Ah, Eu vi uma reportagem que o Karolinska, que é um dos hospitais responsáveis aqui,
um dos maiores, seria como um Sírio-Libanês em São Paulo. Aham, Eles estão querendo testar pessoas que já conseguiram se cuidar, tipo, já estão saradas, assim, da aham, Covid, do corona. Mas só saiu essa notícia e depois disso não saiu mais nada. Há uma certa. Eu não sei te explicar se é uma proteção para não causar um pânico ou se é realmente uma coisa para manter a pessoa ali, sabe, até que realmente tenha que mudar. Eu tenho aham. eu conversei com várias pessoas e assim, a maioria, eu posso te dizer que 98% concorda com o que eu estou dizendo, que assim, de acordo com um dos jornalistas mais assim aclamados aqui da Suécia, Aham. e da Dinamarca, eles dizem que assistir a reação da Suécia contra o corona é como assistir um filme de terror, porque eles não abordam pessoas assintomáticas em nenhum momento, eles não Não. dizem o que fazer com pessoas assintomáticas. E eu tenho uma amiga que desculpa, enfermeira, e ela Aham. trabalha com isso, ela está na área disso, ela tem todas as marcas, porque ela tá. Inclusive, eu ajudei ela a fazer um negocinho aqui para não ficar na orelha dela o tempo todo. Ela Aham. trabalha com isso faz mais de um mês quase que ela está trabalhando com isso. Se E ela falou arriscando que, também, né? Como todos, sim, né? ela falou que é um filme de terror, que, sabe, Não está contabilizando como realmente está, então, né? Pelo jeito. Sim, não existe, porque ó, se você não tem o controle do raio de contaminação, você não tem como controlar. Você É. realmente não tem como controlar. Porque, assim, de acordo com ela, uma pessoa, por exemplo, eu saí, fui ao supermercado, não lavei uma latinha corretamente. Ou, sei lá, não lavei o meu minguinho aqui corretamente. Aí eu cocei o meu olho, peguei. E É. aí, se eu continuar andando e saindo, eu tô contaminando um monte de gente sem saber. E às vezes eu nem vou ter sintoma. Por E exemplo, vai eu não sei te falar se eu tive Covid ou não. Uhum. Porque eu fiquei mal um dia. Que eu acordei Ficou. tossindo, tava meio com febre, e eu falei, nossa, será que é? Vamos ver, não vou sair. Tomei um remédio, dormi mais cedo, acordei bem. E assim, nunca mais. Obviamente, eu fiquei em casa Pode não duas ter sido, semanas e mas pode ter meia. sido. Sim, eu fiquei em casa Ficou. Sim, eu fiquei em casa 2 semanas e meia. E até as pessoas que moram em Estocolmo me conhecem podem confirmar. Tem muito idoso que morreu e eles ainda não testaram se foi de Covid ou não. Então tá aquela coisa, morreu 1.000 mortos que foram confirmados, mas existe muitas pessoas que já morreram, que, Não se por sabe. exemplo, a vizinha de uma amiga, a vizinha de uma amiga minha morreu a mãe do marido e a mãe da mulher, da esposa. E Nossa. eles ainda não testaram se for Covid. E assim, já faz 2 ou 3 semanas. Então eles estão deixando. E assim, me entristece muito de ver um país com um índice de DH como o nosso, que é assim, o segundo melhor lugar do mundo para se morar, o mais feliz, o mais assim, sabe? Que você espera de um país desse seu exemplo. Aham. E dá assim, uma certa agonia de que a Suécia não está fazendo nem 1%, sabe assim, do que ela poderia fazer, do que ela poderia. E assim, ela tem em mãos, sabe, ela tem um governo com dinheiro suficiente, estabilidade suficiente, Investir em políticas com públicas, tudo, ela tem tudo. Sim, tratamento, e estrutura. eles estão batendo na tecla de que uma sociedade reclusa é uma economia quebrada. Mas aí fica a dúvida, tá? Uma sociedade reclusa gera uma economia quebrada, mas e uma sociedade em decadência, Com morrendo? pessoas Porque morrendo, né? aqui, Pessoas porque aqui doentes. somos, sim, exatamente, porque aqui a taxa de natalidade não é tão alta. O país é Uhum. velho, é muito velho. Tem E muitos assim, idosos, então. muito, assim, para todos os lados. Eu posso te dizer que se eu andar daqui até o centro da cidade, eu vou ver de 100 pessoas, 10 adolescentes, 4 crianças, pessoas entre, sei lá, a minha idade, de 25 a 40, e o resto é tudo idoso. É tudo idoso, e assim, é muito idoso. E não tem esse controle. E você não sabe o que fazer, você fica meio que. E aí uma pessoa me mandou uma Vulnerável, né? mensagem assim, uma pessoa me mandou uma mensagem porque eu perguntei se você tem algum tipo de mensagem.
o sistema de saúde sueco está preparado para a estratégia de imunidade em massa? Porque essa é a estratégia que a Suécia adotou. Diferente de Aham. todos os países, eles querem que as pessoas peguem o Covid, eles querem que as pessoas se contaminem. Porque, de Mas a acordo com. princípio, lá no Reino Unido também tinha essa fala, né? O Boris Johnson Sim, veio com essa fala e mudou sim, totalmente depois, né? Inclusive aqui no Rio, na cidade aqui, o município, o prefeito de lá, o Crivella, chegou a falar algo também desse sentido de contaminar. Depois mudou também o discurso, até porque a secretária de saúde dele se contaminou, aí já mudou. sim. E eu tô achando assim E meio aqui do longo dia até o primeiro, período aí. sim, aqui do primeiro dia que o primeiro-ministro foi ao ar e falou: olha, não é da política do país falar o que você tem que fazer ou não. Não é da política do país reprimir ou repreender ou qualquer coisa que você queira dizer, de fazer as Aham. pessoas ficarem na casa dela assim, você vai ficar, entendeu? Apontar dele e falar. E assim, é aquela coisa. Se o Bolsonaro falou que tá tudo bem, é só uma gripinha, quem sou eu? Assim, eu não conheço, sabe? Eu tô ali. E aí você fica assim, gente, sabe? Não é uma gripinha, tá? Assim, todos os países, são 158 países no mundo que fecharam os aeroportos. E assim, Isso fechou não pode ser tudo. normal, né? No Fechou mínimo, não é tudo. normal. E se você quisesse vir para Estocolmo amanhã, eu não sei se você consegue entrar. Mas se você estivesse aqui, eu poderia dizer, e aí, Flávia, vamos tomar um café amanhã? Vamos, tá tudo aberto. Normal, normal. As Normal. fronteiras fecharam? Aí, fecharam Fecharam. também. Eventualmente fecharam por pressão, Aham, principalmente da Noruega, porque a Noruega ficava assim, olha, não queremos ninguém entrando aqui. Então, se você não vai fechar, porque a gente é coladinho, né? De norte a sul, aham. nós somos coladinhos com a Noruega. Então, a Isso, eu Noruega tava falou, se também com a vocês... Wilke. A Wilke falou Sim, exatamente isso, que vocês são... é, E existe uma preocupação muito grande da Noruega, segundo ela, sobre a Suécia, né? Que não sim. tá... Claro, ela acredita lá na Noruega, ela acredita, ela falou, o discurso dela é muito parecido com o seu, nesse Uhum, sentido. Decepção de um país evoluído, desenvolvido socialmente, enfim. E tomar essa atitude, assim, como se estivesse relaxando mesmo, mais preocupado com a economia. Ela teve a sim, mesma, o discurso bem parecido com o seu nesse sentido, tá? Do sim. desapontamento, inclusive. Então, assim, acho que não é por acaso, né? Agora, eu ainda entendo que a Suécia ainda está, talvez, ainda até mais, assim, deixando mais correr frouxo, talvez, né? Ainda mais com essa Ah, com proposta aí. certeza, porque tá tudo aberto, as crianças continuam indo para a escola, os bebês vão para a creche, os pais que não conseguem fazer home office estão indo trabalhar. O país, se você olha de fora, você Voltando. não. Teve até uma amiga minha que comentou, ela falou: Você acredita que eu saí da escola? Porque ela é professora. Ela falou: Eu saí da escola e aí tava um solzinho tão gostoso que eu sentei num café e pedi um chá e eu esqueci que estava tendo pandemia. Nem lembrou. Ela falou: Eu nem lembrei. Ela A estava a Will falou caminho da também da casa. Noruega, ela encontrou alguém que também esqueceu. A gente tem que fazer quarentena, as pessoas nem lembram. Sim, Que mas coisa é que assim, esquisita. lá tem que fazer. Aqui, Nem gente, isso. é assim, não existiu em nenhum momento lockdown. Nem toque de E recolher, nem nada. nada, não tem um toque de recolher, não tem, olha, eu coloquei aqui o Incentiva a usar notícia. máscara, nada. Não, pelo contrário, eles dizem para você não usar máscara porque a probabilidade de você se contaminar pela mucosa dos olhos é maior. Ah, Porque se tá. você não troca ela sempre, você se contamina. O noticiário não informa muito sobre a situação aqui, só no mundo. Ele diz, a Ah, Itália tá é? assim, não Eu ia sei o te que tá perguntar isso. assado. É, eles As não informações disponibilizam. daí, números, não passam. Você acha o quê? Que eles não sabem ou não querem? Porque lá na Noruega também a Wilco estava com essa É, dúvida. Ela não bem conseguiu difícil pegar saber. dados. E ela não Sim, ela é bem consegue difícil pegar saber. informações. É bem difícil saber, porque assim, para você ter uma noção, existem, por exemplo, 3.000 pessoas da saúde contaminadas. Mas dessa quantidade, não sabemos quantos estão isolados, quantos já melhoraram, quantos voltaram a trabalhar, se estão ou se não estão, como estão. Então, Aham. assim, eles não abordam a quantidade de pessoas que se recuperaram. Às vezes, sim. Tipo, por exemplo, teve uma menina que acho que de 28 anos que ela se recuperou. Ele falou, olha, a jovem se recuperou, tal. Ou uma criança também, mas não sei se foi aqui ou nos Estados Unidos, uma idosa de 88 anos que se recuperou. Então, assim, mas é aquela coisa assim, Covid na Suécia. Aí eles falam, tem um certo número, tal, 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 hospitais estão ok, tipo, tá um pouco mais do que costuma ser, mas estão Aham. ok. E agora notícias do sol e do tempo, que é um problema para nós.
Nós somos um país que fica 8 meses em cima de inverno. Na Suécia, chega a fazer sol das 11 da manhã, o sol nasce às 11 da manhã e se põe a 1. Então, Bem assim, e pouquinho, assim, né? o sol nasce mais ou menos, né? Porque ele não tá no horizonte. Então, é aquele dia cinza e você fica. E estamos aí entrando para a primavera. E, infelizmente, não sei se infelizmente, não sei, assim, usar a palavra, expressar exatamente o que eu sinto, porque é muito tempo no escuro, entendeu? Aham. É muito complicado. Então as pessoas estão assim, principalmente agora, acabamos de sair do feriado de Páscoa. Páscoa foi de terça-feira até hoje, hoje é feriado aqui. E Ai, as pessoas, fecharam, por exemplo, a Noruega tem um dos melhores resorts para esquiar. Então os aham. suecos fizeram o quê? Ah, não, tudo bem, a gente tem montanha, a gente esquia aqui. Não precisa ser no resort. Normal. Tipo assim, vamos lá visitar a avó. Assim, as meninas casadas que eu vi, as meninas casadas com suecos, todas viajando dentro da Suécia mesmo, visitando no Mas se interior a deslocando, família né? e juntos, se deslocando. E assim, não existe um controle. Se você eu pegar o metrô agora, ninguém vai me perguntar por que que eu estou pegando o metrô. Não existe esse controle. Agora, assim, agora, que eu falo agora mesmo, é que foi hoje isso. Eles Ah, começaram tá. assim, não pode os locais ter mais que 500 pessoas. Então tá bom. Aí daqui a pouquinho, não, melhor se não tiver 100 pessoas. Aí agora, não consegui achar se é com certeza ou não, é, porque parece que vai ter uma lei agora que não pode ter, o local pode estar aberto, mas não pode mais que 50 pessoas. Aham. Então, assim, ninguém está se importando. Assim, as pessoas. E aí fica aquela coisa. Vai fechar. Vai fechar. Vai fechar. E aí, Flávia, eu tô em casa 3 semanas e meia. Hoje vai fazer 5, na verdade. Mas eu Aham. já saí. Eu já peguei, por exemplo, nessa Páscoa, eu peguei o carro, fui até a casa da minha amiga, fizemos a Páscoa lá e voltei. E assim, é Certo. muito complicado porque a gente fica naquela, como se fosse uma arma apontada. Vai fechar, vai Aham. fechar, vai fechar. Então você fala assim: olha, eu vou sair aqui um pouquinho porque eu posso sair. Porque se fechar, eu vou ter que ficar, além das cinco Fechar já semanas que é. eu já estava, mais 2, ou mais 3, Uhum. ou mais 4. E agora, e aí fica aquela coisa: e aí? E vai fechar ou não vai? Então Como é as que vai ser? pessoas, Não tem uma resposta, né? quem não tá aí sem brincadeira, eu falo isso com todo assim, pesar no coração. Se você não tá no grupo de risco, se você não tá assim, não tá ninguém ligando. As pessoas estão saindo, elas vão fazer compra na H&M, na Zara, na loja de fantasia, volta, toma um café, aí vai no Normal. restaurante. Vida Normal, normal. normal, normal. A H&M fechou aqui, acho que por 2 ou 3 dias. Quando foi aquela coisa do tipo Dinamarca fechando, Islândia e tal. E eles E depois fecharam, mas ele depois eles liberou e abriram. aí. Eles abriram e pior, porque como a gente está saindo do inverno, eles têm aquelas promoções que é assim, casacos super caros a 70% de desconto. Aí fica imperdível, as pessoas querem sair mesmo. É que é motivo para sair, né? E E isso aí porque você fica está falando, assim, assim, que você está tomando esse cuidado. Porque não é todo mundo que faz isso que você faz. Você sim, eventualmente sai. Mas você está aí, né, na sua quarentena, respeitando aí a situação, né? sim. E E eu nem todo mundo. até uma amiga minha falou assim: mas você vai falar com uma jornalista amanhã e você tá saindo. Falei, olha, mas eu tô saindo na medida do possível, sem relar em ninguém, sabe assim? Sem, sabe? E é muito pouco, e é Tem aquela contato coisa, físico. até quando? Porque vai ter isolamento, não vai? Vai ter lockdown, não vai? A gente compra comida e deixa e continua indo no mercado sempre, e aí se fechar já tem a comida. As escolas online, por exemplo, meu curso online tá uma droga, porque são 20 pessoas juntos, você não consegue fazer o controle. É uma coisa que você tem que mostrar, são objetos extremamente antigos que você tem que mostrar na câmera e olha, explicar, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado, é difícil não ter um controle do raio de contaminação, é extremamente difícil de conseguir fazer um teste, não tem toque de recolher, não existe controle de transporte público, não houve nenhum estabelecimento de multa, por exemplo, se você sair vai ter uma multa, ou se você fizer isso vai ter uma multa.
E eu vi Não que tem esse problema. Os deslocamentos de cidades, por exemplo. Pode é, acontecer. e eu até vi um humorista na Suécia fazendo piada no Instagram, do tipo assim, como se ele estivesse atravessando a borda da Noruega. E ele fala assim: Olha, Noruega, eu tô chegando, olha, eu tô Meu, chegando. E aí ele dava ré com o carro: Olha, eu vou entrar, Noruega, e dava ré com o carro. E você fica assim: É engraçado isso? Porque como assim? impressionante. Porque é aquela coisa, a Noruega tá cuidando. Tudo bem, existe uma pessoa ou outra que não tá saindo, não é como 100%. A Wiki mesmo falou comigo, ela falou, olha, tô extremamente chateada, eu achei, né, que eu tava em casa e tava todo mundo, e aí eu vi várias pessoas que não estão. Mas assim, de uma porcentagem, provavelmente entre 70 e 80 estão em casa, ou estão tentando fazer o máximo possível. Tô E impressionada. aqui, 80, 90 tá na rua. E assim, é só. E aí saiu, nossa, na Páscoa saiu a rainha e o rei, princesa e príncipe, não lembro qual que era. Gente, fazendo videochamada para mostrar o isolamento social. E eu assim, gente, só vocês estão fazendo, né? Porque assim, cadê? Então, quer dizer, Né? a família é real, daí eles estimulam a fazer o isolamento Sim, eles social, estão, mas olha, o estamos primeiro-ministro, isolados. primeiro-ministro, ele Sim. já tem outro discurso. Mas é aquela coisa, o governo de São Paulo fechou tudo, mas o Bolsonaro fala que pode sair. Aí você fica Tá, assim, tudo bem bem que é um pouquinho parecido. ao contrário, né? Porque não sei te dizer muito bem, mas assim, Mas eles influenciam, suecada, a realeza aí tem uma influência na população? É forte nesse sentido? Ou é assim, o eles, governo mesmo o primeiro-ministro, no caso, olha, eles são conhecidos por serem extremamente orgulhosos de assim, olha, a gente é da família real, mas a princesa casou com uma pessoa que era, sei lá, personal trainer, que é uma pessoa que não é um, sabe, não é um médico, ou uma coisa que o Brasil considera um super emprego. É, parece que um dos príncipes casou com uma moça que eu não sei se era stripper ou se ela fazia videocam, uma coisa assim. E eles são tipo, olha como nós somos, sem problema com ninguém, e, né, casamos aqui. Eles não têm muita influência, não assim, da Ah, que eu tá. saiba da minha parte. Mas você fica assim, oi, suecos, tudo bem? Olha a família real aqui em casa fazendo isolamento, faça também. Mas aí, né? E aí fica aquela coisa, não é que o primeiro-ministro é ruim, não é que o primeiro-ministro, sabe, ele tá simplesmente fazendo, não sei, ele tá fazendo um experimento. E aí eu quero te perguntar quantas vidas o governo sueco está preparado para sacrificar, para não arriscar quebrar a economia. Porque tá morrendo gente, tá morrendo muita gente. Tem muita gente sendo contaminada por dia. A minha amiga que é enfermeira, ela me mandou, e eu gostaria de ler depois para você, um texto das reuniões que ela faz diariamente, às vezes 2, 3 vezes por dia, nos hospitais. Porque ela fala, Bianca, toda pessoa que fica saindo dessa forma devia vir passar um dia comigo para ver como é que é desesperador você ver a pessoa não conseguir respirar e aí você ter que esperar a máquina 3D imprimir ou um respirador porque acabou o respirador. E aí Ou me seja, na Suécia está perguntaram, faltando respirador, né? Vindo de uma pessoa em da um área de certo saúde. momento faltou, e agora, nesse momento, eu não consigo te falar se tem ou não. Porque você não Aham. tem você não Não tem tem essa informação, essa você não tem informação, acesso. isso não chega. Exato. Eu E quero que assim, você leia essa carta da enfermeira, mas antes, só fazer uns comentários aqui, ó. A uhum, Sanches está falando que tem muitos idosos mortos que não testaram, você estava falando de teste, né? Que não tem uhum, acesso aí a teste. Aí ela falou também que o Stefan declarou que idosos acima de 80 anos não vão mais para a UTI, para dar lugar aos jovens. Isso dentro do primeiro-ministro, né? Aí da exatamente. Suécia. Ela O falou que também foi, terrível, né? E também que em 15 dias não teve melhores na UTI, os aparelhos serão desligados. Isso veio dele. veio. Nossa. E E sabe o que é mais triste? Que uma amiga minha que está no Brasil agora, porque ela fez um curso no Brasil, e aí ela comprou um cachorro, e quando você tem um cachorro, você tem que ter um período de espera para você poder trazer ele para cá, fazer um teste e tal. E aí, nesse meio caminho, teve o Covid, perdão, tô falando Covid errado. O não, mas Covid e ela, sabe, ficou presa e aí o namorado noivo, né, dela tá aqui, não aqui em Estocolmo, ele mora em Karlstad, que é mais ou menos aham. ali no meinho da Suécia. E ela falou, Bianca, eu vou te contar exatamente o que está acontecendo. Eu falei para ele, não vai para a Áustria,
porque tá tendo isso, você vai se contaminar. Ele foi esquiar na Áustria, se contaminou e voltou. E ela tá assim, desesperada, porque o pai dele é diabético e a mãe dele tem problema cardíaco. E ele tá assim, ela tá assim, pelo amor de Deus, toma cuidado com seus pais, não visite-os. Sabe assim, Fica sabe, longe dele. fica longe, ajuda, mas não vai. E aí ele falou assim, olha, eu nem sei onde eu escrevi, porque Transtornada. eu Ele não fiquei tá preocupado assim, pelo jeito, né? Não deve estar não, ele preocupado. disse alguma uma coisa do tipo assim, olha, realmente é muito triste o que está acontecendo, mas infelizmente as pessoas vão se contaminar, todas as pessoas vão se contaminar no final das contas, porque é um vírus e é extremamente difícil matar um vírus dessa que já está nessa extremidade. E infelizmente, talvez o meu pai e minha mãe morram. Jesus. Não sei nem o que dizer também. É Tem tipo, gente que tem esse pensamento agora, é bem oi? complicado. O seu pai e sua mãe morrem e tá tudo bem? Sabe assim, tipo, os parques estão Impressionante. abertos, os comércios estão abertos, tá tudo aberto. Se você quiser ir pra balada, tá aberto. Entendeu? E aí você fica assim, Pelo jeito, gente, a preocupação da Suécia é com relação aos impactos econômicos, né? Aqui o Renan falou, isso acontece aqui sim. no Brasil por conta de política que prefere a economia do que a saúde da população, que tem esbarra também com a situação do Brasil, embora a gente seja um país muito diferente da Suécia, né? Uhum, Sabe disso. O Adriel, que conversou comigo ontem lá da Alemanha, de Kiel, está falando, infelizmente, a grande maioria dos países no norte da Europa não entendem e não estão preparados para esse tipo de situação. Agora, o que impressiona, que imagino que impressione vocês, me impressiona, é o fato justamente de serem países que têm um desenvolvimento econômico positivo, né? sim, São países, como você falou, de IDH, né? Alto, enfim, né? sim, Enfim, como é que pode um país como... Acredito que tem uma explicação para isso, né? Aqui, Eduardo sim, falou, não contamina mais pelo olho. Máscara protege mais o próximo que a si mesmo. Bom, aqui no Brasil, pelo menos, mudaram o discurso também. A princípio não era para usar máscara, porque, sim, inclusive, faltaria para os profissionais de saúde. Mudaram o discurso, falando que pode usar máscara daquelas de tecido, de algodão, né? A sim. Laurita, minha sogra, que está participando, quando acontece um óbito, como acontece para sepultar? É velado aí? Você está sabendo essas informações? Porque alguns países fizeram, Sim. inclusive, espaços, mais espaço para poder enterrar as pessoas. Nova York é um caso, né? A Itália, Sim. Espanha também. Como é que está sendo aí? Chega isso para você, Aqui, Bianca? sim, aqui o que eu fiquei sabendo pela enfermeira, né, que ela é especializada em cirurgia, é que se uma pessoa, porque assim, a diferença também aqui do Brasil e da Suécia é que se você morre, você não vai ser sepultado em 12 horas e, sei lá, ter o velório e aí ser enterrado em menos de um dia. É, eles têm um período mais longo, de pelo menos 2 semanas, porque aí é o tempo que, por exemplo, se eu perder, nossa, Deus o livre, a minha mãe aqui, se eu sepultar ela em 12 horas, 24 horas, o meu estado emocional pode ser traumatizante. É uma coisa assim, ele cuida para que você se acostume com a ideia e se despeça com a razão e não com a emoção. Então, Nossa, assim, o que está sendo diferente aqui, que eu fiquei sabendo, já começa isso, que você não é sepultado em 12 horas, não, 24. não pode, né? Tem que. Você não existe isso. Porque você tem que preparar o velório, você tem. A minha mãe falando, ela não. Deus Não, me mãe, você livre, não, né? pelo amor de Deus. Não, você tem toda uma preparação física, psicológica. Você vai fazer um enterro, você vai fazer, né, um memorial, você vai ter pessoas, você se programa. Tem Então, toda pelo uma menos, programação para você sim, enfrentar aquilo. Imagino que sim. seja por. Sim, para toda a família Agora não tem poder mais tempo. chegar, para toda a família poder, sabe? Porque às vezes a família não tá em Estocolmo, ela tá fora, para não ter Esse que, sabe, envolve. ficar. Sim, aí tipo assim, olha, morreu, tem que vir amanhã. Então, assim, olha, morreu, quando que vocês podem vir? Tudo bem em 3 semanas fazer o sepultamento? Tudo bem? Então, assim, o que mudou nisso é que não há mais o sepultamento e os corpos são cremados. Não existe. E não tinha costume de cremar? Ou Não, só aqui alguns. se crema bastante corpo, Ah, os tá. corpos são bastante cremados e os órgãos são doados sempre, até porque o país Existe a é predominante. possibilidade. Não, eu acho que tem a ver também porque é um país com 82% da população ateia,
Então não tem Ah, aquela tá. coisa religiosa de que tem que ter um Aham. lugar. É uma coisa do tipo assim, crema entrega para a pessoa entrega joga no Mais mar, prático, né? Uma ou coisa mais é prática. mais prático. Ou planta uma árvore, sabe? Tem bastante disso, Entendi. que as pessoas usam Entendi. a cinza e plantam. Hoje, o que Aham. ela me disse é que se a pessoa é cremada, ela é cremada com certeza. Se ela tem Covid e ela foi testada, ela é cremada com certeza. E as cinzas não são entregues. Parece que agora o hospital tá com Ah, uma coisa de entregar um pezinho de árvore, sabe, para um pessoa. símbolo, né? Um símbolo. Sim, um símbolo, mas ainda não tem E nada confirmado. que é um problema muito sério no mundo todo, essa questão da Covid, né, dessa doença, porque a Sim, família não pode ir, não pode todo mundo no enterro, ver lá, e, né, enfim, na Itália teve esse problema, a Itália é um país muito religioso, sim, sofre ainda muito com isso, o Brasil também tem essa questão religiosa, né, agora que a sim. Ananda falou, ninguém está se importando muito não mesmo, Sim, ela infelizmente, mora né, aqui. Sim. ela mora Ela aí, mora aqui e tem conhece, uma criança, ela tem um bebê de 1 ano, quase 1 ela ano. está super preocupada, né? Ela falou que não, Sim. acha que não vai ter lockdown. E a minha sogra que pergunta para você uma coisa que eu ia perguntar também. Como é que é a saúde aí? Tem saúde pública? É semelhante Sim. com a Noruega? Como é que funciona? A saúde pública é semelhante com a da Noruega, sim. Ela é pública, mas ela não é de graça. Então é assim, por ano, toda vez que você vai primeiro que você não vai ao médico, por exemplo, tô com uma dor no ouvido, eu não vou sabe, no otorrino. Você tem um médico que ele é um clínico, vamos dizer assim. Você vai nesse UPA, são vários UPAs que existem por bairro, mais ou menos. Por exemplo, o meu, eu tenho um UPA aqui que a gente chama de Vårdcentralen. É como Sei, um UPA no Brasil. sei. Então, se eu tô com algum problema, algum sintoma, dor de estômago ou qualquer coisa, ou se eu vou fazer um check-up, primeiro que não existe check-up, eles acham isso uma coisa de outro mundo. Você vai no Vårdcentralen, faz, né? Primeiro você faz o agendamento e aí você paga. Se é uma consulta psiquiatra, seria mais ou menos uns 300 coroas, que daria, sei lá, 150, R$ 200. Se é uma consulta de outras. A consulta ela é de 200 a 400 coroas. Que E equivale você tem, a 150, R$ 200 mais ou menos, né? daria entre R$ 100 a 300, mais ou menos. Certo. E aí você, por ano, você tem esse free court, que significa cartão livre, que se você atingir até, se eu não me engano, 1.300 coroas, que dariam mais ou menos uns 700, R$ 800, posso estar falando bem errado, porque faz muito tempo que eu tô fora. É, Se você atinge, por exemplo, R$ 1.000 por ano, depois disso você não paga mais. Você tem direito a ir qualquer consulta. Se eu, por exemplo, eu tenho um amigo que ele estava com uma infecção no ouvido. Ele foi nesse UPA e aí eles falaram: quanto tempo tá essa dor? Ah, 2 dias. Ah, então nós não podemos passar nada. Você toma paracetamol e volta. Se piorar, você vem de novo. Aí ele pagou a consulta, voltou para casa e aí piorou. E Uhum. aí ele foi de novo e falou: olha, tá uma dor muito horrível. E aí eles olharam, viram que tinha sangue pus e falou, não, tem que realmente dar o antibiótico. Aqui, diferentemente do Brasil, você não vai na farmácia e compra um antibiótico. Você praticamente não compra remédio nenhum. Só existe paracetamol aqui. Certo. E a gente sempre brinca, você tá com dor de barriga, 2 copos d'água e um paracetamol. Dor de cabeça, 2 copos d'água e um paracetamol. Porque assim, não tem, você não consegue. Você Não é compra normal comprar vitaminas, remédio. não é normal. Você compra vitamina, às vezes para irritação pequena na pele, você tem ali um certo, né? Uma pomada, sei lá, um gelol, uma vaselina, Uhum. um coisinho, sabe? Sabonete íntimo, essas coisas você compra, mas remédio que não seja paracetamol, não existe nem remédio para dor de cabeça. Não se compra, porque quem se prescreve isso é o médico. E Certo. Só aí, ele pode quando prescrever e passar o remédio, é isso? Ele também te dá o Isso. remédio? E aí, o clínico não. O clínico, por exemplo, no caso do meu amigo, deu o remédio para ele para infecção, anti-inflamatório, acho que é. E ele tomou Antibiótico. 7 dias, antibiótico, isso. Aí ele tomou 7 dias do antibiótico. No sétimo dia ele ligou e falou: olha, eu ainda estou com o ouvido tapado, não consigo, e eu ainda tenho infecção. Então, assim, né, eu preciso saber o que está acontecendo. Continuar E o aí ele tratamento. voltou de novo no UPA, e aí eles indicaram, e não é que eles indicaram, aí ele tem tipo passe para ver o especialista, É um entendeu? encaminhamento, provavelmente para Aí ele tem um otorrino, encaminhamento. né? Exatamente, aí ele foi no Entendi, otorrino, e aí ele teve, né? Aí o otorrino faz o exame, aí ele faz todas as coisas. Mas a entendi. saúde é para todos, todas as pessoas têm direito à saúde,
e são asseguradas pelo governo da Suécia. Mas não é de graça. Ela custa um certo Valor, né? valor. E a mesma coisa para remédio. Por exemplo, se eu, 2 anos atrás, eu tive uma úlcera. E até descobrir isso, eu tomei vários outros tipos de remédio, eu fiz vários exames, aí descobriu. Porque é muito difícil. Porque tudo para eles é só uma gripinha, é só sabe? É uma Nada demais. coisinha, não, é só, comeu alguma coisa errada, não é realmente uma. O que é um pouco preocupante, mas funciona para eles. De primeiro eu achava assim, meu santo pai, eles não tomam remédio, como assim? E hoje Como é eu que sou a pode? pessoa que não. Eu acho que a última vez que eu tomei um Dorflex faz, sei lá, 8 anos. Então, Você assim, acabou se adaptando a isso, né? eu já não gostava de antes, porque eu acho a minha mãe um pouco andríaca, e aí eu ficava meio assim, então eu já não gostava. E aqui acho que meio que piorou. Eu realmente tem que tomar esse remédio? Tem, mas quanto? Não, realmente não dá para sair disso? Aham. Sei, E sei. aí, respondendo a sua pergunta, nos hospitais você tem um certo valor e na farmácia também. A partir do momento que você atinge um valor na farmácia, que se não me engano são de, sei lá, R$ 2.000 ou menos que isso, depois disso é o governo que paga para você, porque isso significa que você está em tratamento de alguma coisa. Tá precisando se Então tratar. É você, bem semelhante então, com da Noruega, pelo que a Wilson sim, explicou, né? É bem, sim. bem semelhante. A E gente toda considera até criança, interessante, mas é porque a Suécia e a Noruega são países muito diferentes aqui do Brasil. Aqui eu acho que eu sim. não encaixaria isso. Acho que por isso que foi uma decepção mútua nossa, porque você vê um país que, por exemplo, a criança até 6 anos de idade, ela tem direito a tudo e ela é preferencial em tudo. Se eu tivesse uma criança com menos de 6 anos e eu ligasse agora, porque você liga para o 1177, que é Ah, o sim, médico número. aqui, né, e eles encaminham, e aí quando você coloca o RG, que é, porque ele fala assim, se você quer falar com o enfermeiro, digite 1, aí você digita 1, porque é o que você está não é emergência, por exemplo, se a criança está afogando, ou não consegue respirar, que aí você liga diretamente para a polícia. Não existe Ah, tá. bombeiro, é a polícia. Então, Ah, se você sim. liga para esse e aí você coloca o person number, que é o RG de uma criança, eles atendem no mesmo segundo. É assim, ó. O que que Entendi. A aconteceu? preferência, então, é criança, né? Pelo Sim, jeito. e essa é a única pessoa que não concorda, e ela, com a minha opinião e com a da maioria das pessoas que eu conversei aqui, é um amigo meu que ele é professor e ele concorda com o posicionamento da Suécia, porque o posicionamento da Suécia é propício para a criança. Porque ele diz que dá preferência para a criança para manter a escola aberta e não estudar em casa, porque ele diz que a criança não tem estrutura emocional e responsabilidade Discernimento. suficiente para estudar sozinho em casa. Então é uma boa que as escolas não fechou, que só o ensino médio esteja fechado, porque o ensino médio tem toda a estrutura, porque você já é mais velho, você tem que sentar, você faz a prova, o professor está online. Agora uma criança de 9, 10, não. Então ele gosta de que a Suécia não tenha fechado e ele é professor. Ou É, seja, pelo jeito, o país valoriza muito a criança, né? Os muito. jovens e a criança, principalmente. E como, de repente eles estão entendendo que é uma doença de idoso, mas é uma coisa meio perigosa, porque não é bem só de idoso, né? Tem pessoas Sim, jovens morrendo, infelizmente a gente está vendo casos, a gente está sim, acompanhando pelo mundo, né? Casos de pessoas que estão morrendo, não só os idosos, o grupo de sim. risco, né? Então, é Até um porque risco aí que na estão tendo, né? até porque na Islândia já foram encontrados 21 tipos diferentes de Covid. E aqui em Estocolmo são 13 do, Tipos do diferentes. inicial. Já não é o mesmo que veio da China, que veio do Irã, que É, veio da é. Itália, ele já mutou. Ele já Isso, mutou. isso aí, os pesquisadores estão aí na corrida contra o tempo, inclusive, né? Agora, aqui a Sim, Carla falou de uma observação sobre o que você já havia falado, ela complementou aqui que a população de um país desenvolvido costuma ser mais fria e egoísta. Isso pode fazer sentido aí, fazer eco com o que está acontecendo. O Eduardo sim. falou que aí é frio, tem mais tempo, Rio Ponto. Eu não entendi aqui muito bem. Tem mais frio. Não sei se é porque agora vocês vão continuar no frio, talvez seja isso a pergunta dele, né? Que Aí vocês é estão entrando no frio. período de frio. Acho que é isso que ele quis dizer, porque você Ah, falou que vai sim. entrar na primavera, mas a primavera continua frio. Como é que é? Você falou 8 meses, parece que vocês 8 ficam meses mais. no norte. Aqui eu diria que seria uns 6. Ah, Seis tá. para Vocês sete. É que assim, fica mais escuro, mais cinza. você vai achar.
que eu sou maluca, porque você é do Rio. Então, pra mim, hoje foi um dia gostoso. Tava 13 graus e eu estava só de manga curta lá fora, tomando um pouquinho de Loucura. sol Pra na mim, frente da minha hoje aqui foi casa. um dia gostoso. Olha só, pra mim também foi um dia delicioso. 20 graus, eu achei friozinho. Cheguei a botar um casaco. Olha isso. 20 graus Como aqui, se eu fosse entro no um lago. verãozão, não é? Que Sim, 20 graus loucura, aqui, né? eu entro no lago. Mas respondendo a pergunta dele, aqui é frio de setembro a abril. Aí maio começa a dar um pouquinho de esquentadinha, que é essa esquentada nossa que